dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 6. Ela tem o tema fluxos e redes geográficas, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, ela é a parte 2. Essa aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira é teórica, eu vou falar então, vou continuar sobre o assunto com vocês, e na segunda parte nós faremos a correção da apostila, combinado? Se você já retirou a apostila lá na escola, volume 2, o caderno de aluno volume 2, beleza, você pode fazer nele mesmo. Se você não retirou, não tem problema, você pode usar o seu caderno para fazer as correções, combinado? Lá no seu Google Classroom, no tópico material de apoio, tem essa apostila em PDF. Procura lá que você vai achar, tá? Então, se você não está com a apostila agora, você pode utilizar no tópico material de apoio. Nesse momento, não há necessidade de você procurar. Se você não está com a apostila, vamos fazer no caderno mesmo, tá ok? Vou passar as informações da aula agora para vocês. Bom, vocês viram as informações da aula aí, né? Pessoal, nós vamos fazer muito semelhante o que vocês, para aqueles que assistiram às aulas no Centro de Mídias, uma revisãozinha sobre globalização, até a gente retomar o conteúdo nosso hoje, tá ok? A globalização, pessoal, é o efeito ou ato de globalizar. Isso não é muito novo para vocês, porque muitos de vocês devem ter visto isso no 9º ano e até no comecinho desse ano comigo. O processo histórico da globalização, ela consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das distâncias. Gravem bem essa parte, a partir da diminuição das distâncias. A gente vai voltar a falar nisso ainda hoje na nossa aula. Essas relações, elas têm como ponto principal as relações econômicas, que é a monetária mesmo. Mas não podemos ainda esquecer também das relações sociais, culturais e políticas, tá ok? Eu vou passar um slide agora para vocês das fases da globalização. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar do que eu estou falando, tá ok? Bom, amores, vocês viram aí no slide que nós temos 4 fases da globalização. A primeira é das grandes navegações, que vocês já viram tanto em geografia como história, tá? Então, é o período que vai do século XV ao século XVIII, tá? Então, é o período das grandes navegações até chegar na Revolução Industrial. Essa já marca a segunda fase da globalização. Então vai do século XVIII ao século XX. É o período que começa a Revolução Industrial e culmina na Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois dessa fase, pessoal, a gente entra
numa fase da Guerra Fria, que nós também já vimos em aulas anteriores, vocês podem até pesquisar aí no canal. A Guerra Fria era uma disputa ideológica entre americanos e soviéticos, né? Entre russos e americanos. E seria uma tragédia mundial se ocorresse uma guerra, uma chamada Terceira Guerra Mundial, né? Não ocorreu, por isso que foi chamado de um período de Guerra Fria, de muita tensão. Ela termina com a queda simbólica do Muro de Berlim, vocês viram na imagem aí, tá? Já no final do século XX. Aí nós entramos no começo já do século XXI, na quarta fase da globalização, a que nós estamos vivendo hoje. É uma fase mais rápida de informação de imediato, de economia interligada, e isso só está ocorrendo por quê? Por causa da revolução tecnológica, né? A gente sabe que o nível tecnológico está tão alto que a gente tem informações em tempo real de qualquer lugar do planeta, né? Então nós estamos vivendo essa quarta fase da globalização, ok? Vou passar agora um slide para vocês, para a gente fechar esse assunto. Se vocês quiserem, vocês podem dar um print nessa tela, tá bom? Ela vai ajudar bastante nas atividades depois com vocês. Amores, agora a gente vai para a nossa lousa virtual, tá bom? E eu vou definir com vocês o próprio nome ou tema da nossa aula, que é fluxos e redes geográficas, tá? Presta atenção direitinho, porque eu tenho a definição do fluxo e das redes geográficas. Eu trouxe dois importantes geógrafos que vão definir esse tipo de fluxo geográfico. Vocês vão ver a visão de um e a visão de outra, tá? Presta atenção na lousa virtual agora. Amores, vamos agora definir os conceitos de fluxos e redes geográficas, tá ok? Então vamos colocar o conceito de fluxo e eu vou ler com vocês, tá? É o conjunto de informações e análises geográficas sobre a ótica das redes que articulam e organizam o território, a partir do levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. Inclui também o estudo do relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias. Vamos grifar aqui que vai ficar mais fácil. Então vamos colocar. O que é fluxo? Fluxo é tudo que entra pela rede, tá? Pelas redes. É elas que vão articular e organizar o espaço, tá bom? E o que entra nessas redes aí? As mercadorias, o movimento das mercadorias, as pessoas, a energia e a informação. A informação é um dos pilares aí das redes, tá? Pelas informações que a gente consegue
a movimentar a economia de um país hoje, principalmente agora na nossa época, tá ok? Agora eu vou colocar as redes geográficas na visão de dois geógrafos, ok? Vamos começar então pelo primeiro, o que ele fala sobre fluxos geográficos. É o Milton Santos. Milton Santos é um geógrafo brasileiro, tá? Ele já faleceu, mas é um geógrafo brasileiro, tá? Então, como que ele trata os fluxos geográficos? Segundo Milton Santos, a estruturação e evolução das redes geográficas podem ser associadas à evolução da tecnologia e das telecomunicações, tendo em vista que a mudança que o meio técnico, científico e informacional tem incorporado no espaço geográfico, quebra as barreiras do tempo, relativizando, tá certo, as distâncias. Então vamos grifar aqui a parte mais importante que o Milton Santos fala, né? Então ele fala o seguinte: a evolução da tecnologia e das telecomunicações. A forma rápida de você movimentar o comércio no mundo, ela só foi possibilitada pela evolução da tecnologia, pela internet, tá? Pelos satélites. Tá? E essa parte, segundo ele encaixa nessa fase do meio técnico, científico e informacional. Então é a quebra de barreiras do tempo. Tá? Então o que você levava longos tempos para enviar qualquer informação, você tem que mandar uma carta, por exemplo, lá para o outro lado do mundo, para o Japão, você ia levar quase 2 meses, um mês e meio mais ou menos, quase 2, para essa carta chegar. Hoje você faz no instante, né? Você manda um e-mail, tá ok? Vamos ver então a visão de fluxo geográfico por outro geógrafo, tá? Roberto Lobato Correia. Ele fala isso no seu livro Trajetórias Geográficas, que ele publicou em 2011. O mundo é conectado, interligado por meio das redes. Não é muito diferente do que o Milton Santos fala também. Okay? Diante disso, há inúmeros tipos de redes geográficas, que, por sua vez, possuem um papel ativo na configuração do espaço. Nesse caso, ele cita exemplos, tá? Então, exemplos de papel ativo, tá? Toda rede, ela é ativa, ela é um objeto vivo, né? Ela está sempre em movimento e sempre em rapidez, né? Sempre essa rapidez em movimento. Então ele cita exemplos, por exemplo, é ótimo, né? Mas ele fala justamente das redes viárias, que elas têm que ser muito mais rápidas, as redes bancárias já estão todas interligadas, as redes digitais e as redes sociais que a gente usa. Nós estamos usando um agora, né? Eu estou chegando na aula, eu estou chegando com a minha aula para vocês via o quê? Internet. Tá? Então eu tenho uma rede social que é o YouTube e eu chego até vocês com essa internet. Tá vendo? É um exemplo prático, tá? Bem prático do que a gente faz. Então esse mundo conectado é que possibilita esse tipo de ação. Tá ok? Redes comerciais, redes de grandes corporações. Na verdade, os dois têm a mesma visão. Eles têm pontos de vista distintos, mas a visão é muito próxima. Tá ok? Bom, vocês viram aí, né, as definições de rede e fluxos geográficos. O fluxo geográfico, eu coloquei 2 geógrafos para a gente poder ilustrar melhor essa definição para vocês. Mas se vocês perceberem bem, ambos falam em tecnologia, em avanço da tecnologia e das telecomunicações, que é importante e fundamental no dia de hoje, né? Eu vou passar um vídeo agora só para ilustrar melhor esse tema para vocês, tá? Ele é do canal Geos Educação e Produção. O tema deles é fluxos e redes geográficas, tá bom? Vai auxiliar melhor a gente nessa definição. Vamos lá ver? Olá, galera! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. O tema de hoje será Fluxos e redes geográficas. Para começar,
É muito importante vocês saberem que os fluxos e as redes geográficas são conceitos que estão diretamente associados à ideia de globalização. A globalização diz respeito ao processo de aproximação na escala global dos diversos países e nações no âmbito econômico, social, cultural e político. E o que possibilitou e tem possibilitado essa aproximação? Sobretudo, o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicações, que, impulsionado pelo aumento da produção de mercadorias e do consumo, fizeram surgir transportes maiores, velozes, seguros, assim como formas de comunicações mais eficazes e que alcançaram lugares cada vez mais distantes. Para facilitar o entendimento, basta pensar a globalização em 4 etapas. A primeira etapa vai do século XV, com a expansão marítima e a colonização do Novo Mundo, a América, tudo isso em função da expansão do comércio das principais potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, até o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, 1750. Este fato iria transformar radicalmente a organização social e, portanto, o mundo. A segunda etapa da globalização se dá entre o início da Revolução Industrial, meados do século XVIII, e a Segunda Guerra Mundial, meados do século XX. A principal característica dessa etapa foi o desenvolvimento e a expansão do capitalismo, pois o acúmulo de riqueza realizado por algumas nações permitiu cada vez mais o desenvolvimento de tecnologias de transportes e de comunicações, para facilitar ainda mais o acúmulo dessa riqueza. As tensões geradas a partir das disputas por matérias-primas e mercados consumidores neste cenário acabou tendo como resultado 2 grandes guerras, com destaque para a Segunda Guerra Mundial, o que nos leva à terceira etapa da globalização, que se deu entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do Muro de Berlim, 1989. Este momento da história também ficou conhecido como Ordem Mundial Bipolar, marcado pelo advento da Guerra Fria entre Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, líder dos países socialistas. Essa etapa chega ao fim com a desestruturação política da União Soviética, e um marco muito importante dessa conjuntura foi a queda do Muro de Berlim, que simbolizava a divisão do mundo entre países capitalistas e socialistas. Com o fim da União Soviética, o capitalismo passou a ser dominante e teve mais espaço para o seu crescimento, com a expansão das empresas transnacionais. A partir daí, teve início ao que ficou conhecido como Nova Ordem Mundial, ou Ordem Multipolar, com o poder centralizado nos principais polos econômicos do mundo, Estados Unidos, Europa e Japão. É justamente com a consolidação dessa nova ordem mundial, século XXI, que teve início a 4ª etapa da globalização. Sua principal característica tem sido a intensificação das relações políticas, sociais, culturais e, sobretudo, econômicas, mediadas pelo avanço e expansão das tecnologias digitais de comunicações e de transportes de alta capacidade. A partir disso, podemos perceber que os fluxos de mercadorias, informações e pessoas criam uma espécie de rede que se estabelece no contato entre os diversos países e nações. De acordo com o geógrafo Milton Santos, em seu livro A Natureza do Espaço, estes fluxos não têm a mesma rapidez, a mesma velocidade, o que nos leva a entender que, por conta disso, alguns espaços estão mais globalizados do que outros. E essas diferenças acabam por intensificar as desigualdades existentes entre os países. Em outras palavras, a globalização apresenta o seu lado perverso, quando países sem infraestruturas não conseguem usufruir do crescimento econômico mundial. Ou seja, seus fluxos econômicos são diminutos se comparados com as economias mais desenvolvidas. Diante disso, os fluxos e as redes geográficas são estruturas da globalização que permitem, por um lado, aproximar os diversos povos com suas diferentes características e facilitando a interação nas dimensões políticas, econômicas e culturais, mas que, por outro lado, favorece a concentração de riqueza, pois a maior parte do lucro das empresas transnacionais ficam nos países desenvolvidos. Por hoje é só.
Nos vemos na próxima aula. Bom, o vídeo deu uma ilustrada legal nesse assunto que a gente está falando, não é? Amores, agora a gente vai fazer a nossa última parte da aula teórica. Eu trouxe 2 mapas importantíssimos para vocês. Vocês vão ver que é muito interessante a gente analisar eles. E nós também temos algumas tabelas aí, que são dados do IBGE na questão da internet, e principalmente nas grandes regiões, da questão do uso da TV. Tá? Então é importantíssima essa parte, aí vocês vão gostar, porque é interessante os dados, tá bom? Depois a gente entra na segunda parte da nossa aula, aí eu vou precisar bastante de vocês, que nós vamos começar a fazer a correção da nossa apostila mesmo, tá ok? Nós temos atividades pendentes ainda para corrigir, que não deu tempo daquela aula, nós vamos fazer agora, tá? E aí sim a gente entra na parte final, tá ok? Vamos lá? Bom, amores, então vamos analisar alguns mapas agora e uma tabela. Nós vamos primeiro para o mapa mundi, tá ok? Então, esse primeiro mapa aqui, ele mostra os usuários de internet no mundo todo. Tá? Então, vamos dar uma analisada. Olha, você tem de 0 a 100 usuários, até mais de 100 milhões de usuários. Tá? Quais serão os países que usam ou que utilizam, que chegam nesse número aqui, 100 milhões ou mais de 100 milhões de usuários, né? Vamos localizar no mapa, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então nós temos, evidentemente, os Estados Unidos, né? Aí nós temos aqui, olha, nesse cantinho, nós temos a Alemanha. Tem mais 1 ou 2 países também da Europa que utilizam a internet praticamente 100% em tudo. Mas vamos destacar pelo menos a Alemanha, aí, que é mais fácil da gente localizar. Olha aqui, ó, tá? Depois nós temos a Austrália. Olha que interessante, a Austrália lá na Oceania, ela passa ou está muito próximo dos 100 milhões, tá vendo? A Alemanha e a Austrália está muito próximo. Os Estados Unidos passa, mas a Austrália está muito próximo. Depois nós temos também, que está muito próximo a 100 milhões de usuários, olha, o Japão e a Coreia do Sul. Sendo que a Coreia do Sul é o país que tem a internet mais rápida, a internet mais veloz do mundo, né? Gratuita. Então, a população da Coreia ela utiliza internet de alta velocidade, de extremamente, acho que a velocidade mínima lá, pelo que eu tinha visto numa reportagem, era de 100 gigas, né, no celular, e 100 megas em telefonia fixa. Tá, ok? Então, é muito rápida mesmo, tá bom? Então, esses são os países top aí. Tá bom? Agora, gente, olha que interessante. Nós temos países do terceiro mundo ou países emergentes que têm índices semelhantes aos países ricos. Olha aqui, ó. Espanha, França, Reino Unido, a Inglaterra, Rússia, Suécia, Canadá. Tá vendo? São países que estão no mesmo nível desses países desenvolvidos aqui no hemisfério norte. Tá? Então, se vocês perceberem, nós temos aqui o México, tá? E o Brasil. Então, como eu tinha falado já no início para vocês, o Brasil não fica atrás aí de países desenvolvidos aí de tecnologia, principalmente com telefonia e internet. Tá ok? Ao mesmo passo que nós temos desigualdades econômicas, sociais e políticas na África e parte do Oriente Médio, nós temos na questão dos usuários de internet. Olha o nível que é bem mais baixo. Olha, a maior parte dos países aqui, olha, eles não passam de 10 mil. Pouquíssimos países, né? Alguns que passam aqui, olha, você pode citar a África do Sul. A África do Sul está entre 200 a 500 mil usuários de internet no mundo, que também é um país um pouquinho melhor, é um país semelhante ao Brasil em desenvolvimento, né? Deu na África do Sul. Mas o restante, olha,
perde feio mesmo, infelizmente, para outros países, principalmente os países com tecnologia de ponta, até porque eles não têm uma tecnologia avançada, são países com produção primária, agrícola, agropecuária, minerais, né? Então são países que não são tão desenvolvidos que nem os demais, tá ok? Então, pode grifar aí também, ou pode ficar atento na África e Oriente Médio. Vocês têm um mapa mais à frente dos mapas também de usuários na internet, não igual a esse, mas parecido. Depois vocês podem estar pesquisando aí na apostila, tá ok? Agora a gente tem o nosso Brasil, então, quem tem acesso à internet. E aqui fica claro, né, pessoal? Fica bem claro como que é a distribuição aqui também, desigual. Então, a população com internet celular no Brasil são dados de 2011, mas pouco mudou, tá bom? Teve avanço, teve um bom número aqui, talvez os dados estejam um pouquinho mais atualizados, mas o nível é baixo. Então, olha aqui, olha. O mais escuro representa de 57 acima aqui, tá? 54%, né? Então, tá de 54% aqui, 55%, vamos arredondar aí, são usuários com internet e celular. E onde a gente verifica isso? A maioria em São Paulo e no Distrito Federal. Tá? O Distrito Federal, como hoje ele é um estado, né? Não é mais é considerado um estado também, devido ao seu tamanho, a grande maioria utiliza a internet aqui. Então, São Paulo e Distrito Federal está nesse ritmo aí. Vou colocar aqui para vocês, observando o gráfico, né? Entendeu? E aí tem um detalhe aqui nesse gráfico, olha aqui, eu coloquei aqui, ó. Em apenas 6 anos o número mais que dobrou no Brasil, tá? Então nós temos essa mudança. Talvez lá, por isso que a gente viu no outro mapa, o nível do Brasil, do México, tá? Eles investiram muito nessa tecnologia de telefonia e de internet, tá? Olha, de 2005 para 2011, ou seja, 6 anos apenas, passou de 20,9 para 46,5. Então, mais que dobrou, passou do dobro, né? A gente olha aqui pelos índices, tá ok? São Paulo, por concentrar a maior parte da população, deixa eu subir minha imagem aqui também, tá? São Paulo, por concentrar a maior parte da população, assim como o setor industrial, é disparado em números aqui, tá? Expliquei também a questão do Distrito Federal. Mais um item aqui, ó, estados ainda sentem fortes dificuldades com a tecnologia, fica claro no mapa, ó, Maranhão e Piauí, assim como grande parte do Norte e Nordeste. Alunos, vamos agora para um outro mapa, tá? Aliás, também para o mapa e para alguns dados do IBGE é interessante. Vamos analisar lá. Bom, nós temos aqui, olha, pessoas que utilizaram a internet em porcentagem nas grandes regiões, tá? Então nós temos o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O predomínio, certo, é sempre, que eu olhei aqui, olha, eu não vi nenhum maior, da área urbana, tá? Mas olha que interessante, a área rural, quando a gente imagina, né, a área rural do Brasil, pouca gente deve ter internet, telefone, não, olha aqui, olha, a porcentagem é muito boa. Então, olha aqui, em 2016, tá, a área rural, ela representava 39%. Tá? Olha aqui, ó, tá? E a área urbana, 74%, então quase 40%. Então, quando a gente fala na área urbana e área rural, a gente acha, deve ter 1%, 2% da população que vive na área rural que utiliza internet, utiliza telefone, a dificuldade de sinal. Nada, olha aqui, quase 40% da população está na área rural, olha, e usa internet e usa telefone, gente. Então não é uma minoria, não. Entendeu? Se você representar. Lógico que na área urbana você tem 74% aqui, tá? Pessoal, esse número, se você somar, lógico que vai passar de 100%, porque foi feita uma média, tá, de 2 anos aqui. Então, realmente, a porcentagem aqui ela não bate, vai passar do total de 100%. É só mesmo um índice para vocês saberem, tá ok? E olha aqui, olha, então, de 2016 para 2017. Olha o aumento que nós tivemos, tá? Em um ano, o aumento
do usuário de telefone, de telefonia e internet, principalmente internet, né? Entendeu? Porque hoje você independe do telefone para você ter internet. Você tem empresas que trabalham só com a internet. Então, se vocês forem perceber, em um ano teve um aumento significativo de usuários. Vamos ver uma outra tabela aqui. Aqui é uma tabela, tá? E um mapa também, que eu tinha comentado com vocês. Isso. Domicílios com televisão por tipo de televisão. São dados de 2017 do IBGE. Tá, ok? Então nós temos aqui, olha, a região norte, 60% tem TV com tela plana e 40% de tubo. Olha como muita gente ainda utiliza a TV antiga. Tá vendo? A gente não perdeu o número de usuários com tanta dificuldade. A tendência a diminuir? Sim, a tendência a diminuir. Hoje você quase nem encontra mais TV de tubo. Muito difícil você encontrar, ainda vende, mais para efeito de colecionador. Tudo. A maior parte já é TV de tela plana. Mas você percebe que, embora nós temos áreas muito desenvolvidas no país, nós temos também área muito pobre no país, que as pessoas ainda têm aquela TV antiga ainda, né? Tá usando. Fato isso foi aquele projeto do governo, né? De entregar conversores digitais para boa parte da população de baixa renda, porque muita gente não tinha condições de comprar uma TV de tela plana. Né? Muitos retiraram isso no correio, quem fez cadastro e era habilitado para esse tipo de recurso, pôde receber também seu conversor digital. Tá, ok? Então, domicílios com TV, aí embaixo você tem todinho um levantamento aí do IBGE. Tá, ok? Amores, deixa eu pegar meu óculos aqui, senão depois eu não vou conseguir fazer. Amores, agora nós vamos direto com a apostila, tá bom? Então essa segunda parte da nossa aula, ela vai ser dedicada à correção da apostila. Nós vamos ficar direto, eu vou agora para o meu computador, nós vamos acompanhar pelo slide e eu vou usar o chat. Presta atenção aí que eu vou pedir participação de vocês no chat nessa aula, tá? Para a gente poder fazer a correção dessas atividades, tá bom? E eu volto aqui no final para a gente concluir a aula, combinado? Amores, agora ficamos direto, né? Até o final da aula com as correções da nossa apostila, tá ok? Eu estou retornando numa atividade anterior, aquela que nós fizemos, lembra do mapa da aula anterior? Então eu estou retornando na outra atividade que ficou em branco para a gente fazer, tá ok? Nós vamos começar a fazer agora. E nós temos 3 perguntas, eu acho, né? Eu acho que são 3 perguntas. A primeira, o que o gráfico indica sobre a entrada de imigrantes no Brasil e quais os períodos que foi mais intenso, tá bom? Ou mais intensa. E o que motivou esse fluxo migratório. A segunda, indique o motivo pelo qual no período de 1914 a 1923 ocorreu uma diminuição do fluxo migratório e cite 3 países que apresentam maior fluxo de imigrantes no período de 1884 a 1933. Então vamos fazer essa atividade aqui, olha, vamos lá. Nós temos o maior período, de 1904 a 1903. Mas, professor, por que você chegou a essa conclusão? Nós já vimos até na aula anterior, vocês já devem ter feito atividade aí no Google Classroom. A gente olha pelo total de imigração. Olha aqui, ó. O maior, ó, não tem nenhum maior que esse. Então, 1.006.617 imigrantes, tá? Que vieram no total. Então, foi o maior período de imigração. Dá para anotar aqui pelo gráfico. Tá ok? Então, olha. E aí ele pergunta o seguinte: quais os períodos de mais intenso e o que motivou esse fluxo? Então eu coloquei aqui, olha. O maior período é esse. Depois acho que vai ter outro período que ele fala aqui, olha. Tá? Mas o período foi esse. Só que aonde nós tivemos o maior número de imigração foi o quê? Esse período aqui, ó, de 1884
a 1913. Esse é o maior e o período de maior chegada de imigrantes, os três aqui. Então eu coloquei aqui, 1884 a 1913 e coloquei o motivo. Na grande maioria se deu pela necessidade de trabalhador com uma mão de obra mais qualificada, coisa que o Brasil nessa época não tinha. Né? A gente estava ainda num período de escravidão aqui para cá, né? Nesse período nós necessitávamos de mão de obra qualificada e também a necessidade de povoar o sul do país. Né? A gente tinha poucas pessoas morando no sul do país e o território estava sendo ameaçado, né? Principalmente alemães, eslavos e italianos que dirigiram-se para lá. Tá? Para a região sul do país. Por isso que nós temos muito descendentes lá de italianos, alemães, do Paraná, eslavos, tá ok? Aí a segunda, em razão da Primeira Guerra, olha, tá? Por que ocorreu essa diminuição nesse período aqui? Então, a Europa estava em guerra, o fluxo migratório diminuiu, muitos iam lutar pelos seus países, né? Então o fluxo diminuiu consideravelmente, tá? Então, em razão da Primeira Guerra Mundial, principalmente na Europa, tá bom? E cite 3 países que apresentam o maior fluxo de imigrantes. Aí é fácil, né, pessoal? O que nós vamos fazer? Olhar aqui, olha, pelos números, né? Nós temos aqui portugueses, italianos, olha, tá? E espanhóis. Um pouquinho abaixo aqui, sírios, turcos e japoneses, né? Mas nós tivemos muito. Alemães tivemos, mas foi um pouco abaixo, né? Mas os 3 primeiros foram o quê? Portugueses, italianos e espanhóis. Vamos ver se está certo? Certinho, olha lá. Portugueses, italianos e espanhóis. Ok? Vamos para a próxima, então. Amores, nós iremos agora para a página 59. Tá? E nós temos aqui um mapa. Deixa eu puxar o mapa aqui. Não pode deixar aqui mesmo, não tem problema. Nós temos um mapa aqui do fluxo de imigrantes. Tá, okay? Então nós temos aí, vocês podem acompanhar na página 59, quem está com a apostila. Quem não está a apostila, acompanha aqui para mim. Tá? Nós temos esse mapa do IBGE. Ele mostra a origem dos estrangeiros residentes no Brasil a partir de 2005, me parece. Não estou enxergando direito aqui, mas acho que é 2005, tá bom? Olha as setas, tá? Indicando da onde vêm os imigrantes. Aqui, olha. Então nós temos as setas, elas são um pouquinho maiores, mas por que umas são maiores e outras menores, professor? Devido ao número de imigrantes, olha. As setas maiores aqui, olha, são imigrantes, olha que a gente consegue perceber, ó, da Bolívia e do Paraguai é a maior seta. Temos argentino também, e depois a terceira maior seta dos Estados Unidos, assim como a gente também tem no Japão, mas ela vai diminuindo conforme a quantidade de pessoas que chegaram, grupos estrangeiros aqui no Brasil, e da onde eles vieram, tá ok? Dá para a gente analisar um pouquinho daí esse mapa assim, tá? Então, olha, nós temos aí o maior movimento nos países vizinhos e Estados Unidos, que eu acabei de falar. Nós temos população vindo da Europa, principalmente Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Tá? E nós temos, alunos, também povos vindo do Japão e da China. Tá? Tem mais, professor? Tem outros países que vieram? Tem, mas o que tem maior significado, maior quantidade são desses, tá? Não necessariamente a gente não recebe de outros países, inclusive até da África, né? Mas os que têm o maior destaque é isso. E olha que interessante, você tem um mapa, você tem as setas, que são os fluxos, né, que mostra a quantidade, mas você também tem a quantidade de imigrantes que chegam pela cor. Olha aqui, nós temos do marrom escuro até o mais clarinho. Então significa o quê? Quanto mais escuro, maior quantidade de imigrantes. Quanto mais claro, menor quantidade. Vocês podem ver que no Oriente Médio ou na África, a gente tem muito poucos povos que vêm habitar o Brasil. Vieram forçados, né, no período da escravidão, mas agora no tempo atual a gente não tem quase ninguém da África chegando ao Brasil como imigrantes. Tá ok? Vamos às perguntas então?
Amores, eu vou dar um tempinho para vocês agora. Lá no chat vocês vão responder para mim essas questões. Nossa, professor, todas elas? Não, não precisa responder todas elas. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês. Vocês podem escolher uma questão. Bom, amores, após a nossa conversa no chat, vamos colocar as respostas então? Se não couber, pessoal, como eu já tinha falado, vocês podem fazer no caderno. Coloca a página, né, que é a página 59, olha aqui, ó, página 59, coloca lá no caderno e pode responder lá. Se não der tempo de vocês copiarem agora, não tem problema, pode esperar eu fazer a correção com vocês dão um print, tá? E depois vocês passam para o caderno, tá ok? Fica a critério de vocês. Como a aula é rapidinho, a gente tem tempo para terminar, então eu não posso esperar muito, mas vocês podem dar um print aí e copiar no caderno. Ou se vocês quiserem, vocês voltam na aula mais tarde, essa aula vai estar no canal, vocês podem dar um pause e copiar de boa também, tá ok? Vamos lá então? Então, a primeira, qual era o papel das cores e das setas para a representação cartográfica? Vamos olhar lá? As cores identificam a quantidade de imigrantes de cada país e as setas indicam esse movimento de imigrantes e suas espessuras indicam a quantidade. É o que eu tinha que falado para vocês. Olha as cores aqui, olha a quantidade e a seta também é quantidade, só que ela indica o quê? Movimento. E as espessuras, sim, indicam a quantidade. Tá ok? Vamos para B. Esse é um mapa qualitativo ou quantitativo? Talvez vocês teriam um pouquinho de dificuldade para falar nele, mas como a gente já sabe que mostra quantidades, não é tão difícil não, olha, não está vendo? Está mostrando quantidades na legenda, então é um mapa quantitativo, mesmo sem saber o que é qualitativo ou quantitativo, mais ou menos dava para responder. Olha lá, é um mapa quantitativo, pois as tonalidades e as setas indicam quantidades de imigrantes. Identifique agora na C os principais países com maior fluxo de residentes no Brasil em 2010 e apresente os motivos pelos quais essas populações são atraídas pelo Brasil. Bom, eu vou colocar aqui algumas, né? A maior parte vem da Bolívia e Paraguai, né? É o que a gente conversou também aquela hora, seja por melhores condições de vida ou pela crise de seus países. Tá, ok? Seria ideal essa pergunta, bem resumida e bem clara também. A D. Quais os hemisférios originam-se esses fluxos migratórios? A maior parte, pessoal, vem daqui de cima, né? Está acima da linha do Equador, então vem do hemisfério norte. Tá? E comparando o gráfico dos imigrantes com o início do século XX, da questão anterior com os mapas estrangeiros, menciona semelhanças e diferenças em relação às origens dos grupos de imigrantes e os meios de transportes disponibilizados para o deslocamento. Essa já era um pouquinho mais complicada, vocês teriam que fazer uma comparação em ambas as atividades, né, tanto no mapa como no gráfico. Eu coloquei assim para vocês, depois se vocês quiserem, vocês podem completar depois. No início do final do século XIX e início do século XX, os imigrantes chegaram ao Brasil
através de longos dias de viagem por navios. Hoje a população se desloca por via aérea, ok? Um tempinho para vocês darem um print aí, tá? Para poder fazer essas questões depois, não tem problema nenhum. Amores, agora eu vou voltar num texto que a gente já viu na outra aula, que era a crise da Venezuela. Nós temos umas atividades para fazer referente àquele texto, tá lembrados? Quem está com a apostila pode acompanhar na apostila, quem não está com a apostila pode acompanhar a... Bom, pessoal, rapidinho na correção, porque nós estamos avançando o tempo, tá ok? Então, nós optamos aqui por não fazer a, tá? Porque nós já fizemos um mapa, lembra do mapa da aula anterior? Que a gente tinha feito o mapa de fluxos lá? Então, a gente vai deixar. E, posteriormente, eu vou pedir para vocês uma pesquisa rápida na internet para responder a questão D. Pode ficar tranquilo que depois eu explico melhor numa outra aula para a gente não avançar essa aula aqui, tá ok? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem a B e a C aí no chat e a gente já volta com a correção. Bom, alunos, vamos então para a questão B, tá? Então eu coloquei aí escassez de alimentos e medicamentos, hiperinflação, violência generalizada, colapso econômico
etc. Isso estava no texto. Quais são os principais motivos da elevação da migração e da população venezuelana, correto? Agora, segundo, explique por que a Colômbia recebe um número maior de venezuelanos do que os outros países. Está ligado à questão da solidariedade, tá? E a proximidade dos países, né? A Colômbia faz fronteira diretamente com a Venezuela e é de fácil acesso, né? Até mais do que o Brasil, entre a Colômbia e os venezuelanos. É isso, a nossa aula está chegando ao final. Eu não falei no começo para vocês, mas eu falo agora. Quem não registrou o nome turma no chat, entra já lá, já coloca o seu nome turma. Quem fez o registro no começo da aula, faça agora no final também. E quem não chegou no meio da aula, acordou agora não faz muito tempo, registra seu nome e turma no chat também. Caso a aula feche e feche o chat também, não tem problema, registre embaixo do vídeo, depois nos comentários, seu nome e turma, tá? Caso você não consiga registrar agora. Amores, daqui 1 ou 2 horas, vai estar disponível no Google Classroom essa aula para vocês, juntamente com uma atividade no Google Formulários, tá? Não vai ter texto complementar dessa vez, tá ok? Nessa aula de agora, nós temos aquela primeira parte do tema, e as questões do Google Formulário vai estar relacionada àquela primeira parte da aula para vocês responderem. Eu vou deixar um prazo maior, provavelmente até o final do mês, para vocês concluírem essa atividade, tá bom? Quem não fez as anteriores, eu peço que faça. Tem muitos alunos ainda que não responderam nenhuma atividade de geografia, tá? Então presta bem atenção nisso para depois vocês não ficarem sem nota no final do bimestre. Responda as anteriores também. E outro recado, para aqueles alunos que não conseguem entrar no Google Classroom, que já estão falando comigo pelo WhatsApp, eu vou mandar para vocês depois essa aula e a atividade do Google Formulários para vocês responderem, combinado? A gente fica por aqui, um beijo no coração de todos e até a próxima.